seja muito bem-vindo. Bom, hoje no nosso podcast do diagnóstico à recuperação, nós vamos falar um pouquinho sobre um caso clínico que aconteceu em Minas Gerais, de um infarto agudo do miocárdio. Bom, no nosso podcast, juntamente com algumas profissionais da saúde, elas vão falar um pouquinho sobre os sintomas, sobre os sinais e sintomas, né? Sobre as medidas que foram tomadas frente ao diagnóstico do infarto, todo o processo que se tomou desse paciente em específico, né? Então, vamos juntos mergulhar nessa imersão do infarto agudo do miocárdio, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa doença que nos dias de hoje, né? Muitas pessoas são atingidas por ela, então é muito importante a gente ter essa troca e ficar sabendo, né, de coisas que podem nos auxiliar nos diagnósticos de futuros casos. Bom, a Yara, ela tá participando de uma ONG e lá o sinal não tá muito bom, então para ela não deixar de participar, ela gravou um áudio, né? Eu pedi para ela poder conversar um pouco, falar um pouco, né, sobre esse caso clínico que aconteceu lá em Minas. Então ela gravou um áudio para não deixar de participar. Então vamos prestar bastante atenção, né, na história clínica desse paciente e logo após a gente começa as perguntas com as meninas, tá bom? Olá, Isadora. Hoje, infelizmente, eu não consegui estar aqui presente, né? Mas aí não podia deixar de participar dessa temática tão importante, né? E poder trazer, né, um caso clínico que tive. Então, vamos lá. Deu entrada na UPA, né, um homem de 41 anos, residente de Reduto, que trabalha com construção de poços artesianos. E chegou lá, né, alegando todos os sintomas do infarto agudo do miocárdio. E logo foi encaminhado para o Centro de Hemodinâmica do Hospital César Leite. E em seguida já logo fizeram o procedimento de angioplastias. Só que antes, né, a gente realizou alguns exames para confirmar, né, a suspeita. Bom, a história clínica do paciente é assim, que na noite passada ele sentiu uma dor fraca, ele tomou um anti-inflamatório e foi dormir sem nenhuma complicação. E aí no dia seguinte no trabalho sentiu uma dor torácica intensa, né, os sintomas do infarto. E aí ele foi procurar o médico, né? Lá ele relata que a mãe também já teve esse mesmo quadro de infarto e também com hipertensão arterial sistêmica. Ele relatou que ele também é portador da hipertensão, cerca de 3 anos, que lhe foi prescrita intervenção farmacológica, porém ele não aderiu ao tratamento. Relatou ser ex-tabagista, bebe ocasionalmente e possui alimentação pouco balanceada, como a gente já espera, né? E relatou também consumir bastante café. Ele falou, né, que ele não é sedentário, pratica futebol e também alegou bastante dor de cabeça quando termina o esporte, além de todo o estresse físico e emocional relacionado ao trabalho. Como eu disse no começo, né, antes de fazer cirurgia, foi feito alguns exames laboratoriais e de imagem, né? Começou pelo de imagem, o eletrocardiograma, que foi possível ver uma frequência cardíaca de 59 BPM. E em relação ao ECG, percebeu alteração de infradesnivelamento do segmento ST em V1, V2 e V3 e supradesnivelamento do segmento ST em D2, D3 e AVF. Que essas alterações, né, para quem não sabe, indicam o nivelamento do segmento de ST, que indica já de cara assim que é o infarto agudo do miocárdio. E quando o ST está supradesnivelado, indica uma obstrução completa de artéria coronária. E o exame apresentou ambas alterações, né? Então, logo de cara, a gente já viu que realmente era um infarto. E aí, nos exames laboratoriais, percebeu valores super aumentados de CK, CKMB, troponina 1 ultra, troponina, que dá o maior na especificidade para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Logo em seguida, foi feito a intervenção cirúrgica e foi acompanhado, né, feito novos ali, né, mostrou que a obstrução foi solucionada. Observou também uma regressão do ST, o que indicou, né, que a parede inferior do miocárdio obteve revascularização. Então, deu tudo certo, graças a Deus, o paciente ficou bem. E aí?
Bom, começando nosso bate-papo, né? Primeiramente, nós vamos conversar com a Gabriele. Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar desse bate-papo, né? Bom, eu gostaria de entender melhor a fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio. Quais são os principais mecanismos que levam a essa condição? Então, o infarto agudo do miocárdio, que também pode ser chamada de síndrome coronariana aguda, como que ela ocorre, né? Ela ocorre através da obstrução de uma artéria coronária, que é responsável ali por regar parte do tecido cardíaco, e ela é obstruída de forma aguda, impedindo o fluxo sanguíneo naquela região, dando início a um processo de lesão. Existem vários fatores que podem levar a predisposição do aparecimento dela, né? Que são fatores incíntricos, que não podem ser mudadas, como também excêntricos, estão mais associadas a hábitos de vida, como o tabagismo, o alcoolismo, a alimentação, o sedentarismo, dando um foco ao tabagismo devido à ação da nicotina no círculo cardíaco e na vascularização do miocárdio. Obrigada, Gabi, pela sua resposta. Já eu chamo você de novo para responder mais uma, mas agora eu quero falar um pouquinho com a Ellen. A Ellen vai nos explicar um pouquinho sobre os sintomas mais comuns do infarto do miocárdio. E Ellen, muito obrigada por ter aceitado este convite, então fique à vontade para nos contar um pouquinho sobre os sintomas. Oi, Isa, é um prazer estar aqui conversando de novo com você sobre um assunto muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, os principais sintomas de um infarto agudo do miocárdio, eles são uma dor na região torácica, que pode irradiar tanto para os braços, para as costas, para o pescoço, mandíbula e estômago. Além disso, o paciente também pode sentir náuseas, falta de ar, tontura, sudorese e vômitos. No caso do paciente, ele sentiu uma dor torácica muito forte, que estava irradiando para o lado esquerdo do corpo, e em uma escala de dor, ele informou que a dor estava 10 em 10. Além disso, ele também informou que essas dores começaram quando ele estava no trabalho, mas que ele já vinha sentindo umas dores mais leves na noite anterior. Também foram feitos alguns exames físicos que perceberam algumas pequenas alterações, que foram lipomas palpáveis na região do abdômen e da perna, e um aumento no tecido mamário do lado esquerdo. Além disso, os sinais vitais dele apresentaram uma pressão arterial elevada, mas quando ele deu entrada no hospital, ele ainda estava lúcido e orientado. Entendi, Ellen. Muito obrigada pela sua participação. E como eu disse anteriormente, né, que eu chamaria a Gabi mais uma vez, agora eu gostaria de chamar a Gabi e perguntar para ela quanto à evolução do caso, né? Como que a equipe médica está lidando ali com esse paciente que está enfrentando ali um infarto agudo do miocárdio. Fala aqui pra gente um pouquinho, Gabi. A evolução do caso vai depender do tipo de infarto agudo do miocárdio, e é sempre importante lembrar que essa prevenção rápida ela é fundamental, também associados a bons exames realizados, né? No caso relatado, né, como medida tomada, eles optaram primeiro por realizar exames de ECG, o que já observaram alterações ali nos seus valores, e exames laboratoriais, que também puderam observar marcadores cardíacos elevados. Então, eles optaram pelo procedimento de angioplastia, né? E após o procedimento cirúrgico, eles retornaram a fazer exames de ECG para ver se eles tinham obtido sucesso com o procedimento. E aí, com esses resultados, né, foi observado que teve uma regressão de ST, o que significa uma revascularização, né, da parede interna do miocárdio, o que levou à solução do caso. É importante também lembrar, né, que o paciente ele tinha um histórico familiar muito favorável e também costumes, né, como o alto consumo de lipídios e carboidratos e o tabagismo por longos períodos levou o paciente também a ter esse quadro, esse cenário epidemiológico muito favorável para o desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio.
Muito obrigada, Gabi, pela sua participação. E agora eu queria convidar a Bianca a poder conversar conosco nesse momento, né, neste podcast. E eu gostaria de perguntar para ela qual que é a importância do uso dos marcadores, né, do infarto agudo do miocárdio, aqueles marcadores cardíacos, né, sanguíneos, aqueles exames que são feitos. Conta pra gente um pouquinho, Bianca. Ei, Isa, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada por ter me convidado para participar mais uma vez de um podcast, por esse convite e por poder estar falando desse assunto tão importante, né? Então, respondendo a sua pergunta, os marcadores como troponina e CKMB, eles são cruciais para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. E o aumento desses marcadores, eles podem indicar lesão cardíaca, né? No músculo cardíaco. E a dosagem ao longo do tempo, ela ajuda a gente a entender o progresso desse quadro isquêmico e qual vai ser a nossa conduta terapêutica, né, em relação a esse paciente e também a prever as possíveis complicações que podem estar ocorrendo. Ah, entendi, Bianca. E qual que é a recuperação do paciente, né, após esse infarto? O que acontece ali com ele, né? Especificadamente nesse caso que nós estamos conversando hoje, né? Então, conta aí pra gente. Bom, a recuperação, ela varia de pessoa para pessoa, né? Ela vai variar, mas geralmente envolve o uso de medicamentos para controlar os fatores de risco e mudanças do estilo de vida também, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente pode observar que o estilo de vida, com certeza, influenciou para que isso acontecesse, né? Então, eu acho que a mudança no estilo de vida é uma coisa muito importante e, além disso, a gente tem a reabilitação cardíaca e acompanhamento do médico, né, regularmente, que é muito importante também. Então, lembre-se, a prevenção é a melhor estratégia, mas caso aconteça, né, essa condição, é muito importante no rápido atendimento, rápido diagnóstico e rápido tratamento. E é isso, até a próxima edição, cuide bem do seu coração.